Hoje nesse vídeo nós vamos estudar o solo, como é formado e também as medidas de preservação, utilização, né, para manter um solo com qualidade. Então vamos lá. Na aula de hoje eu quero também pedir vocês que deixe lá um joinha, né? Se gostou do vídeo, deixa um joinha e quem não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer o nosso canal de educação. Bem, na formação do solo, ele sofre várias intervenções, né? Os fenômenos meteorológicos, né? Intemperismo é a ação da chuva, do vento, do sol, que vai agindo sobre as rochas, decompondo estas e esses resíduos, né, dessas rochas vão procurando se estacionar nas partes mais baixas do solo, dessas rochas, formando o solo. Então, mais na frente nós vamos ver que cada tipo de solo depende da rocha que ele foi formada. E nessas figuras vocês estão vendo aí a ação desses fenômenos, né? Do vento, da chuva, do sol, né? Do calor, do frio, sobre as rochas, né? Esculpindo, né? Até formando figuras. Figuras estranhas, mas são figuras. As rochas, embora sejam bastante resistentes, né, a ação desses fatores do meio, né, o vento, a chuva, o sol, causa essas alterações. Essas alterações das rochas demoram muitos milhões de anos para acontecer. E isso é muito difícil. Apercebemos nelas, né, o conjunto dessas alterações, a destruição das rochas, nós damos o nome de erosão. Os agentes erosivos, né, são a água, o vento, a temperatura e também os seres vivos, né? Na temperatura, o sol, o calor, o frio, né? Bem, a formação do solo. Um solo jovem, né, é uma rocha que vai sofrendo ações do tempo, né, do clima, e o vento vai pegando essas partículas das partes mais altas e levando para as partes mais baixas do solo, fazendo com que essas partes, elas, né, saindo da parte mais alta e se estacionando nas partes mais baixas, né, formando um novo tipo de rocha ou solo. Com o passar do tempo, né, também os restos de animais, de vegetais, vão se acumulando e se misturando nesses sedimentos, nessas partículas das rochas e estacionando na parte mais baixa, dando origem a um solo novo, um solo jovem que vai ficando mais denso, um horizonte maior, de acordo o tempo vai passando. O solo, de acordo a sua composição, ele é dividido em horizontes, né? Então a parte de cima, que é essa parte onde vamos dizer que nascem as gramas, é o horizonte O ou zero. Aí abaixo, né, onde está aí a matéria orgânica, as raízes das plantas, um solo mais fofo, é o horizonte A, porque ele é rico em matéria orgânica. E, de acordo, vai aprofundando, um solo mais misturado com as rochas, porque ainda está no processo de transformação, o horizonte B, e nas rochas, a rocha mãe, né, o horizonte C. O solo maduro, né, você está vendo aí o horizonte A, formado de restos e plantas de animais, no horizonte, o horizonte O e o horizonte A
tem uma cor mais escura devido à presença de humus. Tem uma cor o horizonte B tem uma cor mais clara porque é formado por fragmentos pequenos de rochas. E no horizonte C, formado por fragmentos de rochas não alteradas ainda. Bem, o solo na construção do solo, ele é composto por ar, água, matéria mineral e matéria orgânica. No solo também encontramos seres vivos, né? As minhocas, os caracóis, a toupeira, formigas, né? E outros seres macroscópicos que abrem as galerias, né? Uns túneis que permitem a penetração do ar e da água no interior do solo. Os seres vivos também microscópicos também decompõem os restos de animais e plantas, assim originando o humus, né? Que é uma matéria orgânica muito transformada. Muito lentamente, as bactérias se alimentam dos humus, transformam em sais minerais que são o alimento das plantas verdes. Os tipos de solo. Já sabe que no solo existe uma parte orgânica e uma parte mineral. A parte que constitui a parte mineral são a areia, a argila e o calcário. Os solos são todos iguais? Não. A diversidade de solo depende dos materiais que constituem, dando assim as diferentes propriedades, né? Uma importante propriedade do solo é a permeabilidade, né? A capacidade que o solo tem de permitir a passagem da água ou retê-la. Quando o solo é permeável, né, a água passa com bastante facilidade, infiltra rapidamente. E quando o solo ele é impermeável, ele retém a água porque a porosidade, né, os poros desse solo são pequenininhos e a água passa com muita dificuldade, demora tempo. Então o solo fica encharcado. Os solos, né, são classificados em solo arenoso, argiloso, solo calcário e solo umífero. O solo arenoso, né, como o nome já diz, ele é formado na sua maioria por areia. No solo argiloso, ele é formado na sua maioria por argila. O solo calcário, né, é formado essencialmente por calcário. O solo calcário é muito permeável, por isso fácil de trabalhar. Os ossos dos animais mortos e as conchas abandonadas por moluscos deixam o solo rico em calcário, que recebe esse nome, né, solo calcário. O solo franco é um solo formado por uma mistura de areia, argila e matéria orgânica. Ele retém bem a água, sem ficar encharcado. É considerado um solo semipermeável e muito bom para a agricultura. O solo umífero, né, ou terra preta, também é chamado de terra vegetal, rica em humus. Esse solo, chamado umífero, contém cerca de 10% de humus, que é composto por materiais orgânicos, né, seja restos de animais e plantas mortas. É bastante fértil. Como melhorar a produtividade do solo? Quando o solo é pobre em substâncias minerais e orgânicas, devemos fazer os ajustes, né, as correção, ou seja, uma adubação com produtos químicos ou com produtos orgânicos, naturais, né, o estrume ou adubo
de gado. Quando o solo é muito compacto, é necessário melhorá-lo através da cava, da sacha ou da larva, da lavra, vocês estão vendo aí, né, o arado, né, tombando a terra, porque quando ele faz essa escavação, ele mexe na estrutura do solo, né, jogando a parte de baixo para cima e assim misturando, além de misturar a matéria orgânica, ele fofa a terra. Nós estamos vendo também, né, o uso da tecnologia. Eu coloquei essa figura aqui para mostrar para vocês que hoje, né, diante do avanço da tecnologia, na agricultura também é possível a gente utilizar a tecnologia em favor da produtividade da agricultura. Quando o solo não tem uma água necessária para o desenvolvimento das culturas, é necessário a gente fazer uma irrigação, porque promove, né, o desenvolvimento das plantas. Ou quando o solo é muito encharcado, a gente faz a drenagem, né, a retirada da água. Não podemos falar do solo sem a conservação do solo, né? Bem, para o solo são indispensáveis as medidas, né, de prevenção, de proteção e de cuidados com o solo, porque são indispensáveis à vida na Terra. Mas esses riscos que o solo ocorre decorrentes da ação do homem, né, geralmente o homem tem muito a ver com essa degradação. Além da erosão provocada pelos agentes naturais, o solo é constantemente agredido pela ação humana. O abate de árvores, né, conduz ao desflorestamento e facilita a erosão do solo, porque uma vez essa floresta derrubada, o solo fica desprotegido. Outra ação do homem é os lixões, né, que contribuem muito e muito para a degradação do. Bem, mas nós podemos reverter essa situação desde que o homem tenha consciência. E aí, primeiro, combater a formação dos lixões, promover uma adubação verde, porque existe, né, uma grande variedade, principalmente as leguminosas e as gramíneas, para fazer adubação verde. Evitar o uso excessivo de pesticidas, né, inseticidas, herbicidas, porque esses insumos prejudicam o desenvolvimento dos vegetais. E promover a cultura biológica, né, pois assim promove o equilíbrio. Evitar a erosão do solo, né? Bem, para evitar a erosão do solo, é necessário fazer algumas ações preventivas. Por exemplo, cultivar em socalcos, né, curva de nível, porque esses são como degraus feitos numa encosta e que evita a passagem da água de todos os materiais. Plantar árvores, né? Reflorestar aquilo que foi desflorestado. Adequar as culturas ao tipo do solo. Então, nós devemos olhar para o solo e ver, analisar qual a cultura adequada para plantar e cultivar naquele terreno. Promover a rotação de culturas, né? A rotação de culturas é alternar no mesmo terreno diferentes culturas, né, em determinadas épocas, seguindo uma sequência. Por exemplo, você planta o trigo, depois você planta a soja, depois tira a soja, você planta milho, depois que tira o milho, planta cevada, né? E assim
vai fazendo essa rotação de culturas. Isso faz com que melhore a qualidade do solo e também elimina as invasoras, né, as plantas invasoras, também os insetos ou doenças. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha lá no canal. E também eu peço para aqueles que não se inscreveram, se inscreva, compartilhe com os amigos, né? Mostre esses vídeos para seus amigos, peça para se inscrever no canal. Um abraço a todos e fiquem em paz, fiquem em casa, fiquem com Deus.